Glória a Deus. Amém, queridos. Você que trouxe a palavra do Senhor, abre a tua Bíblia. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Vamos ler o texto? Diz assim: versículo 1. Paulo falando com Timóteo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias ou tolas, carregadas de pecados, levadas de várias paixões, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario ou a sua insensatez, como também o foi o daqueles. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, paciência, amor, longanimidade, perseguições e aflições, tais como me aconteceram em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora blindar nossos corações e mentes, levando todos os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus, para que não haja em nós resistência alguma à Tua palavra, pois essa palavra não é minha, ela é Tua, e que eu possa, Senhor, pela Tua misericórdia, ser usada como um canal de bênção, um canal de clareza, como um canal da Tua revelação, porque os tempos são difíceis, como lemos agora, são muito difíceis os últimos tempos, e nós não queremos colaborar para a dificuldade desse tempo, nós queremos cooperar, para que nesse tempo difícil a Tua luz possa penetrar no meio das trevas. Por isso, Deus, tudo que há em nós, que ainda amamos mais do que o Senhor nas nossas vidas, abre os nossos olhos e nos ajuda a arrancar, Senhor. Porque nós queremos ser como um Timóteo para Ti. Queremos ser pessoas dignas de ter a confiança do Senhor e de carregar Teu nome. Por isso, toma a Tua palavra nessa noite, toca nossos corações, penetra nossa alma e espírito. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós lemos aqui
um texto muito conhecido, que é um trecho de uma carta que Paulo escreveu para um filho na fé, para um dos seus discípulos, chamado Timóteo. E ele começa esse capítulo 3. A carta, obviamente, não era dividida em capítulos, isso foi feito posteriormente para facilitar a leitura e estudo da Bíblia. Mas nesse trecho que nós lemos, ele começa falando dos últimos dias. E já virou até um jargão evangélico falar, Jesus está voltando, é fim dos tempos. Tudo que a gente vê, a gente fala, Jesus está voltando, é o fim dos tempos. Né? Virou meio que uma mania. A gente vê as coisas e a gente fala, nossa, meu Deus, Jesus volta logo. É o final mesmo, acabou. Deixa eu me preparar. Mas, eu vou dizer para vocês que nos últimos 3, 4, 5 meses para cá, uma sensação muito forte de que, mais do que um jargão, isso é uma realidade muito próxima, tem me tirado algumas noites de sono. Porque eu não consigo ver as coisas na televisão e achar que é mais uma notícia normal, que é o fim dos tempos e Jesus está voltando. Tem determinadas coisas que mexem com a minha alma. E a primeira vez que teve aquela decapitação do Estado Islâmico, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo, amém, no Iraque? Aquele primeiro homem, quando passou no jornal, como uma coisa grave, mas era uma notícia no meio de 30. E que aqueles homens tinham mandado um vídeo para a família. Eu falei, eu não acredito, cara, isso é montagem, isso não existe, não pode ser. Eu cavei, até ver o vídeo na íntegra. Porque eu não me conformava. Eu achava que aquilo era uma manipulação. Não me conformava, que os caras tinham sido cruéis a ponto de realmente mandar o vídeo na íntegra da decapitação de um filho para uma mãe, cara. E ameaçar uma nação com vídeo no YouTube, né? Só que a maioria dos vídeos editados, só até a faca na goela, mas eu consegui achar o vídeo inteiro. Eu fiquei 3 dias sem dormir por causa daquela cena. E aí depois veio o outro e o outro. Eu comecei a me aprofundar. Eu falei, não, esse Estado Islâmico, para mim, está com cara daquele exército de gafanhotos que fala no livro de Joel. No dia seguinte que eu comentei isso com o pastor Eric, veio o apóstolo Nicolau e falou, é o livro de Joel que está acontecendo. Eu falei, meu Deus, comecei a pesquisar. Se você vai pesquisar o que está acontecendo ali, na verdade, coisas que são muito literárias para nós, tipo o profeta Jonas, Torre de Babel. Gente, o Estado Islâmico destruiu o túmulo do nosso profeta Jonas. Vocês sabiam disso? Eu nem sabia que ele estava enterrado em algum lugar. O Estado Islâmico destruiu o túmulo de mais de 3.000 anos. Nabi Younis, em árabe. Ele estava enterrado lá, sabe aonde? Em Nínive. A mesma Nínive que ele ganhou para Jesus. Então você vê esses negócios voltando a ser manchete do jornal, Babil, que é uma das cidades que eles tomaram, onde foi edificada a Torre de Babel. Ur, uma das cidades que eles estavam tentando invadir, não sei se já invadiram, é a Ur, que Abraão saiu de lá. Vocês estão conseguindo entender que a história está voltando para onde tudo começou? Porque a gente sabe que o Armagedon é o quê? São todos os povos indo lutar contra Israel, certo? E o Estado Islâmico já deu eles declaram as coisas muito abertamente, assim, eles não falam por enigmas. Todo o processo que eles têm planejado de escalada ao poder e que o item final é destruir Israel. É o 5º e último item na listinha deles. E aí eu vendo isso, eu falei, meu Deus, toda vez que eu ligo a TV, a Bíblia está se cumprindo. E você entra em sites de notícia que estão especializados na situação, no conflito lá, você começa a descobrir essas coisas. E você vai ouvindo e vendo as atitudes das pessoas na nossa cidade, na nossa nação e nas nações, e você vai vendo claramente que a humanidade, como foi predito pelos profetas, como foi predito por Jesus, como foi predito por Paulo, pelos primeiros apóstolos, a humanidade vai se dividindo em 2 grupos distintos, que biblicamente tem vários nomes. Jesus chamou de joio e trigo, de prudentes e insensatos, bodes e ovelhas. E nesse texto aqui que nós lemos,
Paulo chama de amantes de si mesmo. E o segundo grupo, eu vou tomar a liberdade de chamar de Timóteos. Por quê? Porque é um grupo também. Vocês já vão entender o porquê. O nome Timóteo, em grego, vem de duas palavrinhas, time e theos. Time significa honra e theo significa Deus. Então Timóteo é aquele que honra a Deus. É o oposto daquele que é amante de si mesmo. Tudo bem até aí? E é o que a gente quer ser. Senão nós não estaríamos aqui nessa noite. É o que nós queremos ser. Amém? Nós queremos ser Timóteos. Nós queremos ser aqueles que honram a Deus. Aqueles que amam a Deus. Que em tudo que fazem, em tudo que vivem, para tudo que querem servir, eles têm um desejo verdadeiro de honrar a Deus. Mas o que a gente vai falar nessa noite, e eu vou dar alguns exemplos de coisas muito grotescas, e talvez a nossa situação não seja tão grotesca assim, mas a gente pode identificar um tracinho daquilo na nossa vida. Porque se a gente quer ser um Timóteo, a gente tem que deixar de ser amante de si mesmo. Amém? Não tem como ser as duas coisas. Não tem como eu amar a mim mesmo em umas coisas e honrar a Deus em outras. E isso é um processo que Deus está fazendo na nossa vida. E pelo andar da carruagem, é um processo que tem que ser muito rápido. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Porque eu creio que o Espírito Santo tem liberado o poder do alto. Porque eu tenho visto conversões, transformações absurdas. Coisas que você fala, meu Deus do céu. Quem era essa pessoa no passado? E você descobre que a pessoa era a última pessoa que você ia esperar pregando aqui num curso de líderes. Porque você acha aquela pessoa a pessoa mais mansa e boazinha do mundo. E você não sabe quem ela era. E quando você fica sabendo, você fala, meu, realmente, Deus está liberando um poder para aqueles que querem ser Timóteos, para que sejam transformados assim. Eu creio nisso, amém? Eu creio nisso. Eu creio que esse negócio de levar 10 anos para uma pessoa ser transformada acabou. Porque é o fim dos tempos, irmãos. Não dá mais ser 10 anos para você virar um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Não dá mais tempo. A partir do momento que você ouviu a trombeta tocar, que a palavra de Deus foi liberada, que você percebeu, você se coloca diante de Deus e Deus libera o poder e você vai com fé e vence e é aprovado. Em nome de Jesus, que você receba isso nessa noite. Amém? Paulo usou aqui, nesse texto, nós falamos vários nomes. Avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, são 18. 18 nomes, adjetivos, expressões que ele usa para definir um amante de si mesmo. Mas para eu ser um amante de mim mesma, eu não preciso ser tudo isso. Eu não preciso ser as 18. Talvez em algumas áreas da minha vida eu esteja honrando a Deus e talvez em alguma situação eu estou amando a mim mesma ainda. Então que fique claro isso, amém? Você não precisa ser tudo isso para identificar que há algo ainda que precisa morrer dentro de você. Procurei agrupar para a gente poder ir embora hoje, para não ser uma vigília, né? Se eu for falar de um por um, a gente vai dormir aqui. Eu procurei algumas expressões agrupar, porque são coisas mais ou menos parecidas, são traços parecidos, para a gente poder entender um pouquinho do que Paulo estava querendo falar para aquele homem, que ele amava tanto e que era um discípulo tão poderoso na mão de Deus. Primeiro grupo, os amantes de si mesmos são presunçosos, soberbos e orgulhosos. Você pode dizer comigo? Presunçosos, soberbos e orgulhosos. Eu não vou nem aprofundar muito nisso, porque nós pregamos um culto sobre orgulho há um mês atrás. Mas uma pessoa que é presunçosa, soberba ou orgulhosa, o que acontece de errado com ela? Acontece de errado que ela tem uma visão distorcida dela mesma. Ela tem uma visão distorcida da sua própria importância.
Ela pensa mais do que deveria pensar, mais do que ela realmente é, ela considera. Ela acha que é melhor que os outros, que ela é indispensável. É aquele tipo de pessoa que quando ela vê uma coisa dando errado, ela já pensa, é porque eu não estou lá. Tá vendo? Sem mim as coisas não andam. Né? Uma pessoa insubstituível, demais, que as pessoas não conseguem viver sem ela. Ela não tem moderação para pensar sobre si mesma. Agora eu achei um versículo na Bíblia que eu queria cortar minha Bíblia e comer, de tanto que eu amei esse versículo. Que eu nunca tinha visto. Já li 10.000 vezes o texto, nunca tinha reparado. Romanos 12, versículo 3. Eu vou ler para vocês aqui, o que está aqui na minha versão, porque eu não sei se a sua é diferente, mas é demais. Diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Olhe para cá. A vida inteira você viu propaganda de cerveja falando beba com moderação. Preocupada com aquilo que entra. E Deus está falando o contrário. Se preocupe em ter moderação com aquilo que sai. Porque é daqui que saem todas as coisas que vão destruir a tua vida. Comece pensando com moderação sobre si mesmo. Ele diz aqui, não pense de você mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Cuidado para você não achar que tudo gira em torno de você. Tem pessoas às vezes que saem com raiva da gente da igreja, porque fala, mandou indireta para mim. Menos presunção, minha gente. Amém? Menos presunção. Vamos pensar com moderação. Vamos controlar os nossos pensamentos acerca de nós. Calma. Tá tudo bem. Não tá todo mundo olhando para você. Não tá todo mundo reparando tua roupa. Tá tudo bem, tá? Por quê? Porque Gálatas 6,3 diz o seguinte: porque se alguém pensa ser alguma coisa, se alguém acha que é alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Cuidado, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente se dá importância além da conta. É por isso que a gente melindra e briga e acha que o outro tem menos valor e menospreza as pessoas e trata mal o outro por causa disso. Porque a gente se engana, achando que a gente é mais, que a gente é melhor, que a gente tem mais direito. Tudo bem? Esse é o primeiro grupo. Ele diz também que os amantes de si mesmos são avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que ama coisas mais do que pessoas. Uma pessoa que ama não só o dinheiro, mas ama ter. Ela se preocupa muito mais do que aquilo que ela tem, do que com como ela está se tornando, o que ela está se tornando como pessoa. Com o passar dos anos, como os relacionamentos dela estão evoluindo, a pessoa avarenta, ela não dá valor a isso. Ela dá valor ao que tem muito mais do que ao que é. E é isso que Paulo chama a atenção aqui. A gente assistiu tanta podridão nessas últimas eleições, foi uma coisa tão feia. Mas tudo isso é o quê? É avareza, é amor pelo poder, é amor pelo status, amor pelo sucesso, amor pelo dinheiro também, porque a corrupção nada mais é do que a filha da avareza. E a gente vê as pessoas se rebaixando por causa de dinheiro, rebaixando as prioridades da vida. Pessoas que se aproximam umas das outras por interesse, que até se casam hoje em dia ou permanecem casadas por interesse. Pessoas que mentem em entrevista de emprego para ver se consegue melhorar de salário saindo para um emprego ou outro, mas é a base da mentira. Eu estava lendo uma reportagem esses dias de um consultor de recursos humanos. Ele falou,
a grande maioria dos que colocam inglês avançado na ficha mentem. Aí ele falou que ele começou a falar, então nós vamos, seu inglês avançado então vamos conversar a partir de agora em inglês. Aí disse que um cara falou, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Se picou, não voltou mais. Por quê? Porque estava mentindo com a esperança de ganhar mais. Avareza, sempre vai mentir, cara. A pessoa mente para sonegar imposto, coloca lá um faturamento abaixo, para achar que vai ter mais lucro o empresário no fim do mês. Mente. Eu acho que tem uma matéria que não deve mais ter na escola, cara. Quando se estudar educação moral e cívica, na 6ª série, eu acho que não existe mais, cara, no currículo escolar. Eu vou pesquisar. Alguém sabe me dizer se existe? Tá vendo? Sabia? Educação moral e cívica. Vamos fazer uma passeata, igreja. Porque o negócio tá feio, cara. As pessoas mentem, recebem propina. Cara, um funcionário que recebe um salário para fazer sua obrigação, recebe uma caixinha por fora. Ué, mas você não ganha salário? Ganho. Mas para eu fazer esse serviço vai ter que rolar uma caixinha. Avareza, falta de ética, falta de educação moral e cívica. O avarento inveja a pessoa que tem uma condição melhor, não consegue se alegrar em ver que o outro está prosperando. Ele fica nervoso, porque o outro tem, eu não tenho. E isso é uma distorção total de valores. E isso pega muitas vezes o coração de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. E é por isso que Jesus foi tão claro quando ele disse, cuidado, se guardem de toda espécie de cobiça, porque a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Lucas 12:15. Cuidado, se você tem se entristecido e se deixado roubar por causa disso. Se você não tem obedecido a palavra de Deus, porque acha que se obedecer vai faltar, isso é avareza. Ter falta de fé por causa do seu controle de dinheiro é avareza. Você está amando mais o dinheiro do que a obediência. Cuidado. Amém? Paulo ainda diz, os amantes de si mesmos são blasfemos e profanos. Você pode dizer isso? Blasfemos e profanos. O que é blasfemar e profanar, pastora? Blasfemar e profanar é alguém tratar o que é santo, o que é sagrado para Deus, como se não fosse. Como se fosse uma coisa comum. Uma coisa qualquer. Isso é blasfemar e profanar. Eu podia citar várias formas de blasfêmia e profanação que a gente tem assistido, várias. Mas eu queria falar sobre uma em especial, na verdade, porque eu entendo que a igreja brasileira, não só aqui nessa cidade, mas em muitos lugares, precisa ouvir. Porque o ecumenismo tem penetrado até mesmo no meio cristão. E isso é uma blasfêmia. E eu vou te dizer o porquê. Porque o ecumenismo, muitas pessoas com boa intenção, querendo agradar outras pessoas de outra fé, acabam entrando no ecumenismo e estão confundindo tolerância com concordância. Tolerância é uma coisa, e nós temos que ter tolerância e respeito por todas as fés. Amém? Mas concordância espiritual é outra. Eu vou explicar para vocês. O que é uma reunião ecumênica, pastora? Pode ser uma reunião pequena, pode ser um ato ecumênico, pode ser um culto ecumênico. O que é isso? É uma reunião de cunho espiritual, uma reunião devocional, onde, em torno de uma mensagem de paz, que não confronta ninguém, as pessoas se reúnem, cada um compartilha uma mensagem, reza ou ora para o seu Deus. E o que fica implícito ali naquela reunião, seja ela pequena ou grande, porque não importa o número de pessoas, o que fica implícito ali
talvez não seja dito, mas fica implícito, que todos os caminhos levam à salvação. Tá tudo bem. O seu caminho leva, o meu leva, o teu leva, e estamos aqui em paz. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, muito cuidado, porque uma coisa é eu conviver socialmente, almoçar, pegar uma praia, ter um bom relacionamento, amar, respeitar. Outra coisa é eu participar de qualquer situação de cunho espiritual, entre fés diferentes. É muito diferente. E eu e o pastor Eric temos um testemunho para contar, porque nós, infelizmente, não sabíamos disso há 10 anos atrás. E, por uma ingenuidade, porque a gente poderia ter sido mais sábio e pedido conselho para pessoas mais experientes. Por isso que a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria, porque a gente pode se livrar de muito erro pedindo conselho antes, né? Mas a gente foi bobinho. Posso contar meu testemunho? O pastor me autorizou, porque é uma história que mexe com a gente até hoje. Aleluia. Queridos, há 10 anos atrás nós estávamos começando a igreja no Canal 3. E põe uma música mais alegre, senão eu vou lembrar e vou começar a chorar, cara. Que foi muito triste. Até hoje, toda vez que alguma coisa dá errado, assim, que a gente sente que foi ruim, que foi uma luta, a gente vira um para a cara do outro e pergunta, foi o nível do culto ecumênico? Aí a gente chega à conclusão que não, que nada, nunca vai superar o que a gente viveu naquele dia. Nós estávamos começando a igreja, devia ter assim umas 150 pessoas, nem todos eram pastoreados, nem todos a gente conhecia. E um dia nós recebemos um telefonema de uma moça que se apresentou dizendo frequentadora da igreja. Nós não sabíamos quem ela era, não a conhecíamos. E ela disse que estava morando em Santos porque estava fazendo um curso na faculdade de medicina e que estava concluindo o curso e que haveria um culto ecumênico no Mendes Convention Center. E que todas as fés dos alunos seriam representadas, menos a dela. Pastor, você pode representar minha fé? Aí ele falou, irmã, eu vou ver e te retorno. Aí desligou e veio conversar, né? E aí, tal, eu falei, ai, meu, não sei, é meio estranho essa palavra ecumênico, né? Não sei de nada, mas sei lá. Mas aí ficamos com dó da menina. Pô, mas a menina pediu com uma educação, tadinha. É a única cristã lá, não vai ter a fé representada. Então chegamos à conclusão que para agradar a menina, nós vamos, querida. Quando é, como é? Não, pastor, vou mandar o convite para vocês. E vocês chegam lá tal dia, tal hora, tal. Chegamos lá, já sentindo uma opressão, mas pensamos, não, é porque vai ser um evangelismo, vamos alcançar vidas. Né? Tipo, querendo se enganar, né? Aí, quando chegamos lá, vimos uma bancada com 4 plaquinhas. E o mestre de cerimônias mandou o pastor Eric sentar na 4ª placa. E eu me sentei ali na frente dele. Tava só eu e ele, meu. A menina a gente não conhecia direito. Tínhamos visto ela uma vez quando pegamos o convite. Lotou de alunos, de pais, de todo mundo. E daqui a pouco o mestre de cerimônias começa. Vamos ouvir agora o representante da fé espírita. Levanta um médium, cita as palavras do mentor dele. Os alunos aplaudem calorosamente, ele se senta. Daqui a pouco ele fala, agora vamos ouvir o representante da fé católica. Se levanta o padre, que era brother dos alunos, porque a faculdade era católica. E todo mundo, aê, padre! E ele com a sua santa, com a sua senhora, dá algumas palavras, os alunos estavam com ele, fecharam com ele. Sentou. Agora nós vamos ouvir o representante da fé mosaica. Aí eu pensei, o que é isso, né? Aí depois eu lembrei de Moisés, porque eu vi a quipá, o chapeuzinho, né?
Era o pai de uma aluna, também foi muito calorosamente recebido, citou algumas palavras da lei. Daqui a pouco o mestre disse... Aí nessa hora, que estava no terceiro, o Eric já olhou para mim e falou, meu, ferrou. Tipo, ele vinho, olhando para mim, meu, como eu vim parar aqui? E eu, tipo, não tinha o que fazer, né? Vai levantar agora? Aí o mestre de cerimônias, o representante da fé evangélica, pastor Eric, da Bola de Neve. Aí todo mundo... Ninguém conhecia Bola de Neve, não existia, gente. Era meia dúzia de gato pingado. Ninguém, imagina, uma pessoa que nunca ouviu falar. Aí levanta um cabeludo, barbudo, representante da fé evangélica, da igreja Bola de Neve. Ele se perdeu, se enrolou, falou tudo errado. Tadinho, Eu fiquei desesperada. Aí a gente saiu de lá, tipo, parecia Adão e Eva, cara. Com a folha de figueira. Por quê? Deixa eu explicar. A gente falou, o que a gente fez, cara? A gente colocou o nome do nosso Deus no mesmo patamar. Nossa, a gente entrou no carro, a gente ficou tão mal, sem brincadeira, agora a gente dá risada. Mas a gente ficou tão mal, mas tão mal. A gente ficou acho que uma semana mal. Como que a gente não pensou? Por quê? Porque a palavra de Deus fala, cara, no Salmo 96, todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor, Ele fez os céus. Ele não está no mesmo patamar. Ele não está. Então eu e Ele, glória a Deus. Cara, nós ficamos desesperados porque a gente fez isso. A gente foi para um negócio de cunho espiritual que tá tudo igual, viu? A gente ficou mal. Por quê? Porque não é isso que a gente crê. A gente crê no que está em João 14,6. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E quando você senta ali, tá tudo bem. Não, beleza, tá valendo, viu? Não, tá valendo, beleza. Você vai ter a sua salvação, né? Mentira, não é isso que a gente crê. Nós não somos melhores do que ninguém, cara, de nenhuma fé. Mas o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porque os deuses do povo são ídolos, mas o Senhor fez o céu. Vocês estão me entendendo? Amém? Isso não tem nada a ver conosco, porque nós somos iguais pecadores a todos. Mas o nosso Deus não é igual a todos. Não é isso que nós cremos que só Ele. Se você me perguntar, pastora, se te convidarem para pregar numa comunidade católica, você vai? Eu vou, com todo prazer. Só que eu vou com o tema da mensagem. Só Jesus é santo. Só Jesus é digno de ser adorado, venerado, e Ele não divide a glória dele com Maria, com Pedro, com Paulo, ou seja, com quem for, porque só Ele é santo. Eu vou, mas para pregar a verdade, não para ter comunhão e falar tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque a Bíblia diz que a glória dele não pode ser dividida com imagem de escultura. Só por isso, não somos melhores do que vocês, mas a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente age de forma ecumênica, a gente está negando essa verdade, cara. Por isso que a gente não pode agir de forma ecumênica, porque o nosso evangelho bíblico não permite mistura, não permite sincretismo. A gente vive num país de muito sincretismo. As pessoas são muito, sincretistas. Batiza num lugar, depois vai benzer no outro. Sincretismo. O evangelho bíblico não permite isso. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, melhor dizendo, Ele é mais temível. Só Ele é Deus.
Olha, eu vou te falar uma coisa, se você tem dúvidas quanto a isso, tire-as, porque a Bíblia é muito clara. Eu tive alguma dificuldade para entender um trecho da Bíblia, mas quando eu fui a Israel, em 2009, eu entendi porque eu estive no lugar. Jesus ensinou isso aqui sobre o ecumenismo para os discípulos dele. Lá em Mateus capítulo 16, aquela passagem muito famosa, onde diz que Jesus levou os seus 12 para Cesareia de Filipe, lugar chamado Bânias, na língua deles lá. Depois você pode procurar e você vai ver tudo isso que eu estou te falando. Ele levou seus discípulos ali e para os seus 12 ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é mais um Elias, outros dizem que é Jeremias ou um profeta. Aí ele vira para os 12 e fala: mas e vocês? Vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Quem? E aí Pedro diz: não, você não é mais um profeta, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora deixa eu te explicar o que é Cesareia de Filipe, para você entender, porque eu só entendi quando eu vi. Cesareia de Filipe é um complexo de adoração ecumênica, onde haviam 5 templos. Um templo para Augusto, que era o rei romano, o imperador, que era tido como filho de Deus. Um templo para o deus Pan, que era o deus dos rebanhos e dos pastores, porque era uma economia de agropecuária. Um templo para as ninfas, que eram as deusas da sensualidade, porque eles criam que cultos de prostituição traziam fertilidade para a terra. Um templo para Zeus, que era o deus maioral dos gregos. E um templo para uma deusa chamada Nêmesis, que era a deusa da justiça. E era um do lado do outro. Eu estive lá com os irmãos da igreja e nós vimos as ruínas perfeitas, totalmente preservadas. Então Jesus, todas as pessoas da época subiam lá para adorar cada um no seu Deus. Tinha uma família de 5 pessoas, tinha deuses diferentes. Vamos para um dia de adoração, vamos lá para Cesareia. Aí chegava lá, vamos tomar um lanchinho aqui, cada um vai para o seu templo e depois nós vamos embora. Tipo assim, todo mundo paz e amor, entendeu? Cada um com o seu Deus. Jesus leva os 12 dele ali, naquele meio. Quem estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que você é mais um profeta. Mas e vocês? Porque ali era um lugar que na época era um lugar normal. Era normal você ser ecumênico, você ter o seu Deus, a sua esposa tem outro, seu filho tem outro, e vamos lá, e todo mundo, estamos juntos. Né? Mas ali Pedro olha tudo aquilo e fala: não, você é diferente. Você não é mais um. Você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. E a partir desse reconhecimento, dessa revelação, Jesus fala para Pedro: você é bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi a tua carne. Você não está falando isso na carne, foi o Espírito que te revelou. E sobre essa pedra, sobre essa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja verdadeira é a que crê nisso. Tem muitos deuses, tem muitos profetas, mas Jesus está acima. O nome dele está acima, o trono dele está acima, só ele é Deus. Essa é a verdadeira igreja, essa tem que ser a nossa verdade. Assim como Elias não subiu no Monte Carmelo também para fazer uma vigília. Vamos ter comunhão, profetas de Baal. Eu vou orar para o meu Deus, você ora para o de vocês e depois a gente come junto. No fim da reunião. Não, ele subiu para dizer o seguinte: só o Senhor é Deus. Eu posso estar sozinho. Eu não estou aqui para agradar ninguém, até porque se a gente agrada a homens, muitas vezes a gente desagrada a Deus. Então, no tocante à tua fé, tome cuidado com isso. Amém?
A gente tem que separar coisas de cunho social de coisas de cunho espiritual, porque a gente não pode pôr o nosso Deus no mesmo patamar, porque a Bíblia diz isso. Tudo bem? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Sabe uma outra coisa que eu fiquei em choque com relação a blasfêmia e profanação? E eu não vou nem mencionar qual é o site, porque senão pode ter algum maluco que é capaz de se interessar. A gente vê muita coisa sendo comercializada, né? Compra isso que você vai ser curado, compra aquilo que você vai ser bem-sucedido. Mas isso virou fichinha perto desse negócio que eu vi, cara. Unção ministerial sendo vendida. Eu achei que era brincadeira, porque eu vi isso no site de uma pessoa. E eu falei, isso é brincadeira. Entrei, cliquei no link, abriu. Aí estava lá, a lista de títulos. Se você quer ser ungido, apóstolo, profeta, evangelista, conferencista, levita, capelão, assim, mais de 20 títulos. O congresso acontecerá dia tal, na cidade tal. Traga os documentos tal, foto 3x4, xerox do RG, uma carta do seu cônjuge reconhecendo você. Lembra que o apóstolo Géser falou que teve um apóstolo que falou, ele perguntou, quem te ungiu? O apóstolo falou, minha mãe. Pois lá é o seu cônjuge, nesse congresso basta o seu cônjuge, se ele te reconhecer tá bom. Não precisa você ter pastor, você ser discipulado por ninguém, fica tranquilo, tá? Apóstolo. E aí, tal, tudo lá bonitinho, mande a carta do seu cônjuge, reconhecendo, tal. Aí eu falei, não é possível. Você vai ganhar um certificado, um crachá, um quadro. Aí eu falei, não, gente, isso não pode ser verdade. Vou mandar um e-mail. Por favor, queria uma informação, como posso ser ungida bispa? Aí a mulher me responde. Cara, quando eu vi o e-mail, eu tremi. Quando eu vi. É só você, confirmando os documentos e tal, e pagar a taxa de 1.400 em até 3 vezes. Eu falei, meu... Agora, posso te falar um detalhe maior desse congresso? É o 40º. Já teve 39 antes desse. Se isso não é grave, o que é grave? O que é grave? Primeiro, eu achei esdrúxulo, mas depois eu comecei a chorar, cara. Porque só uma pessoa que é levantada e comissionada por Deus e que sabe o preço de você cumprir um chamado com seriedade, com santidade em Deus, sabe o quanto blasfêmio e profano é uma coisa dessa. E se uma geração séria não se levanta para separar o que é santo e o que é profano, quem vai fazer isso, cara? Estão entendendo por que a gente tem que se posicionar? Porque tem coisas loucas acontecendo. E botando o nome de Deus, de Jesus, e dando carimbo, e dando crachá, e dando certificado. Tudo bem, queridos? E a gente tem ouvido, quem está acompanhando as últimas notícias vindas também de Roma, de tudo que está sendo liberado, porque bem ou mal, por muito tempo, Roma foi um freio para muita coisa ruim. Isso a gente tem que reconhecer, né? Muita coisa foi detida. E agora está liberando tudo. Então é só o começo que a gente vai ver de blasfêmia e profanação. E a igreja tem que conhecer muito bem a palavra, porque senão as coisas vêm vindo e a gente não sabe, será que ele não é bonzinho? Outro dia um irmão aqui da igreja falou, eu acho que o Papa é evangélico. Aí eu contei para o apóstolo Léo, né? Obviamente brincando, né? Ele falou, não, ele é católico, senão ele não era Papa, né? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Amém? A gente precisa conhecer a palavra de Deus para quando as coisas vêm, porque é muita coisa ruim. É muito absurdo. E se a gente não conhece a palavra, a gente fica na dúvida. Será que não é melhor assim? Será que ele não está certo de ser bonzinho, de liberar tal coisa? Gente, a gente tem que conhecer a Bíblia. A gente não tem que ir atrás do que as pessoas falam. A gente tem que conhecer a Bíblia. Amém? Porque a Bíblia é fonte de tudo que a gente precisa ter como resposta e parâmetro para a nossa vida. A palavra de Deus não muda. Não tem que fazer uma nova leitura, porque os tempos são outros.
Ah, isso aqui é muito atrasado. Como que vai viver isso aqui hoje em dia? Para! A palavra de Deus é uma só. E quem for sério tem que se apegar nela. E tem que conhecê-la de trás para frente, de frente para trás. Porque é um tempo de muito engano. Paulo falou, nos últimos dias as pessoas vão ter comichões nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que agrada. E se a gente se tornar um desses, a gente vai também entrar com essa boiada que está se desviando do evangelho. Tudo bem? Outra coisa, outra característica. Amantes de si mesmos são desobedientes a pai e mães, ingratos. Se é uma geração que tem gente desobediente a pai e mãe, é essa geração. Amém? Eu fui uma, admito, fui uma. É o contrário, parece que às vezes não tem nada contra, mas só porque o pai falou A, faz B. Eu ia fazer A, mas meu pai falou faz A, ah não, então vou fazer B. Parece que as pessoas têm o prazer pela desobediência, pela desonra. Né? Antigamente, eu acho que nem na geração dos meus pais, que eu acho que isso já não era mais valorizado, pelo que eu ouço. Mas acho que dos nossos avós, as pessoas valorizavam a bênção, né? Bença, pai, dava a mão, né? Bença, pai, bença, mãe. Posso ir, mãe? Ah, se o senhor não deixar, então não vou. Isso já foi um dia valorizado, mas hoje isso não existe. As pessoas rompem, não querem saber. É uma geração desfilhada que não quer ter vínculo com pai e mãe. Nem natural, nem biológico, nem espiritual. Porque as pessoas elas vêm com isso no coração já para o Senhor Jesus. E muitas vezes elas têm dificuldade de entender o que é uma paternidade espiritual também. Isso é muito difícil. Porque as pessoas não têm raízes. Não têm referências. Isso leva essa pessoa a ter muita dificuldade de entender o que é uma autoridade, porque a autoridade começa em casa, onde a gente nasceu, ou com quem nos criou. Talvez você não foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, mas Deus pôs alguém para ser um tutor. E se não há esse conceito de paternidade nos nossos corações, tudo fica muito difícil. Porque um dia você sai de um lar para formar um lar. E aí você que é mulher tem problema em se submeter ao marido, porque nunca se submeteu a um pai. E aí o casal tem problema em se submeter a uma paternidade espiritual numa igreja, porque nunca tiveram pais que eram presentes. E aí vão ter problema com seus filhos, porque quem nunca se submeteu não tem condição de ser autoridade. Cara, é um rolo. E uma geração que não tem vínculos de paternidade é uma geração que não conhece a gratidão. E sabe o que acontece? Uma geração que é ingrata, ela não consegue se relacionar. É muito superficial, é tudo muito superficial. Só vale aquilo que tem no momento. Então você não cria vínculos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí do Facebook por causa de uma única palavra. Que eu não conseguia mais contemplar situações de ingratidão, cara. As pessoas ingratas umas com as outras, ingratas, o pai ingrato com o filho ingrato com o pai, irmão ex-crente, ingrato com a sua igreja, ingrato com Deus, porque um dia posta um versículo, partiu church, o outro dia posta cerveja, agarrado com duas. O que é isso? Não tem nem vergonha de que estava postando de Deus uma semana atrás. Ingrato, porque quando Deus estava abençoando era só versículo. Ingratidão, eu falei, quer saber de uma? Eu já tenho problema demais na minha vida, eu não vou ficar mais com problema de ficar com raiva. Porque ingratidão me dá raiva, cara. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu fico doida com ingratidão, cara. Poxa... Você pode até seguir seu caminho, você pode até não querer mais andar com a pessoa, você pode até ter tido um problema, mas isso não vou negar que um dia Deus foi bom para mim, que um dia aquela igreja me acolheu, que aquele irmão estendeu a mão, não vou negar. Não é porque agora eu não estou mais que eu vou ser ingrato.
Simples. Só que as pessoas ingratas, elas sofrem de amnésia. Porque elas se lembram de ser grata até que você fale um não para ela. Experimenta falar um não. Até as circunstâncias mudarem. Quando você mudou, falou a verdade. Ah, eu não queria ouvir essa verdade. Agora também vou falar mal. Vou denunciar, vou não sei o quê, vou blasfemar, vou caluniar. Era grato enquanto estava sendo atendida a sua vontade. Enquanto estava rezando a cartilha dela, ela é grata. Agora, a pessoa que ela aprende a gratidão, ela é grata sempre. Se você é grato a uma pessoa, ainda que essa pessoa erre com você, ainda que essa pessoa venha a se desviar, a pecar, você nunca vai negar. Ah, não, mas quando eu precisei, aquela pessoa me ajudou. Ah, não, essa pessoa foi um instrumento de bênção na minha vida. Eu nunca vou negar isso, nunca vou deixar de ser grato, independentemente das circunstâncias. Porque a gratidão, ela não é circunstancial, ou é ou não é. Vocês estão entendendo? As pessoas são gratas quando convém. Ah, não me convém mais, agora saia de minha presença. Puxa vida, ingratidão é traço de quem é amante de si mesmo. E como tem faltado gratidão até dentro da igreja, cara. Que tristeza isso. Porque o nosso Deus nos ensina a gratidão. Nosso Deus, Ele tem um caráter de ensinar a gratidão para os seus filhos. E tem faltado gratidão dentro da igreja. Paulo diz também que os amantes de si mesmos, eles não têm afeição natural. Que o afeto não é uma coisa natural que brota. E por isso eles são irreconciliáveis. Lendo também algumas notícias recentes, eu vi que a falta de afeto hoje é crônica. E ela começa pela falta de afeto por si mesmo, né? É um paradoxo isso, né? Porque o amante de si mesmo não tem afeto por si mesmo. Sabe quantas pessoas se suicidam por ano? Ou melhor, a cada 40 segundos... uma pessoa se suicida no mundo. Eu não sabia disso. Que era tanta gente assim. Enquanto nós estamos falando aqui, a cada 40 segundos, uma pessoa deu cabo da vida. Vocês têm noção disso? E o nosso país é o 8º do mundo em suicídios. Tem muita gente se matando, é que a gente não sabe. Falta de afeto pela vida. Sabe quantos abortos são feitos por dia? 126 mil. Em 3 dias nós temos uma cidade de Santos de feto abortado. 3 dias. E sabe qual é o pior? Tem pessoas que não contentes em darem cabo da vida que surge no seu ventre, elas fazem de tudo para fazer os outros fazerem isso. Cara, eu descobri uma médica. Depois você pode entrar no site para ver que é um negócio que esse eu também não acreditei quando eu vi o link. Mas é verdadeiro. Women on Waves. Ela criou um barco do aborto. Que é o seguinte, se o país, a legislação não permite o aborto, o Brasil, por exemplo, ela vai com o navio, para o navio em águas internacionais e vem com botes, as enfermeiras, buscar mulheres para abortar e levar para o navio. Porque em águas internacionais não é crime. Olha só, como Satanás está levantando os seus servos, cara. Tipo, o país dela é legalizado, então vai trabalhar lá, meu. O que você vai nos outros países caçar a mulher? Para fazer a mulher abortar, pois ela roda o mundo com o navio, catando mulher com bote, levando para águas internacionais, cara. Você já pensou um negócio desse? Que desespero. Uma vez eu me lembro, uma pessoa começou a frequentar a igreja, achou que estava grávida, e aí nós fomos conversar, atender. Falei, mas calma, você nem sabe se você está grávida ainda. Mas se eu tiver, eu vou tirar essa coisa daqui. Falava assim. Aqui não, né? No Canal 3, há muitos anos atrás, uma pessoa que, tudo bem, estava começando, não era convertida, mas, poxa, eu vou tirar essa coisa daqui? Se isso não é falta de afeto natural, o que é?
Afeto pela vida, cara. Falta de afeto pelos filhos. Quantos pais, quantos vão viver sua vida? E larga filho na mão de um, e joga na mão de outro, e o outro cuida, porque eu quero ir para balada, porque eu quero namorar, porque eu quero viver. Você tem que apelar para uma pessoa, por favor, ama seu filho, cara. Cuida do seu filho. Porque falta afeto natural, porque o natural seria um pai e uma mãe amar o filho. Mas não tem. Falta de afeto dentro de um casamento. Você tem que apelar para um casal que é casado. Se amem, filhos. Cuidem um do outro. Se respeitem. Você tem que apelar, porque o afeto não é natural. Isso aqui é real, essa palavra é verdadeira. E por causa da falta de afeto natural, porque o amor não flui, as pessoas são irreconciliáveis. As pessoas deletam, bloqueiam as outras das suas vidas. Exilam, né? Tá fora da minha vida, meu. Eu a cumprimento, convivo socialmente, mas para mim morreu. Não querem saber de perdoar, dizem que perdoam. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dita evangélica: eu perdoei, mas cada macaco no seu galho. Eu falei, mas será que existe isso? Você ter que falar para uma pessoa cristã o que é o perdão, o que é a reconciliação. Por quê? Porque o fruto do perdão é a reconciliação. Não existe esse negócio, eu perdoo, mas não quero papo. Eu perdoo, mas não me fala mais comigo. Eu perdoo, mas você lá e eu cá. Isso não existe. Perdão não tem exílio. Perdão é nós convivendo juntos em amor, suportando uns aos outros. Você pode dizer isso? O fruto do perdão é a reconciliação. Amém? Os amantes de si mesmos, Paulo diz, não têm amor para com os bons. São cruéis e são incontinentes. Ah, mas ninguém presta. Criança presta, amém? Se os adultos está difícil, vamos pensar que as crianças são esses bons aqui que a gente está mencionando. As pessoas não têm amor nem por criança mais. Prova disso é que 10% das crianças no nosso país admitem que já foram abusadas sexualmente. Agora, depois que eu li isso, eu me fiz uma pergunta. Eu falei, se 10% admite, imagina as que não admitem. Porque o que a gente atende de gente que com 50 anos de idade vem e fala, eu estou contando isso pela primeira vez, então não entrou nessa estatística, né? Então não é 10%, né? Então deve ser muito mais. 60% das crianças admitem que são espancadas constantemente. Espancadas. Porque as pessoas não têm paciência, então elas se tornam cruéis. E isso é crueldade. Sabe o que é crueldade? É o mal pelo mal. Não tem motivo. Me deu na cabeça, deu vontade, pronto, fui lá, fiz. Vocês viram a menina, adolescente que jogou um gato pela janela? Quantos viram isso na televisão? Alguns viram. Foi um tumulto, porque os defensores dos animais, meu Deus, o que é isso? Como que uma menina joga um animal vivo do não sei que andar, lá, 20º andar, acho. Aí foram entrevistar a menina. Falou, não sei, deu vontade. E o cara que não queria papo com a moça e quebrou o crânio dela, quantos viram? A menina falando, ele não quero papo. Pum! Pum! Traumatismo craniano. Esse foi bem falado, né? Acho que muita gente viu. Tipo, não quero papo. Sai. Morre. Tipo assim, cara. Incontinente, você sabe o que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa que não se contém.
É uma pessoa que não tem freio, que não se importa. Dane-se se o que eu vou falar ou se eu vou fazer vai machucar, vai ferir, se eu vou estraçalhar a vida do outro, se a minha família vai se prejudicar, se eu vou magoar alguém, dane-se. Falei mesmo, fiz mesmo, caí mesmo. E quem quiser vai ter que me engolir. Incontinência é isso. O grave é incontinência na idade adulta. Por quê? Porque crianças são incontinentes, amém? Quem tem filho pequeno aqui? Estou ensinando meu filho, cara. Minha filha. Estou ensinando. Filho, isso não pode pegar, não é seu. Por quê? Porque ele é incontinente, ele vai lá e pega. Ontem o Morello estava me olhando, né? Atrás do Daniel lá, porque é incontinente, eu estou ensinando ele a viver. Aí ele falou, eu não dou conta disso. Porque é o tempo inteiro. Não pode jogar areia no olho do amigo. Não pode comer cocô. Outro dia ele foi pegar um cocô e pôr na boca. Filho, não pode comer cocô. Filho, vem cá um pouquinho. Ele, tá entendendo? Por quê? Porque ele é incontinente, cara, mas ele é um bebê de 2 anos e meio. E quando um adulto é incontinente, e nós... Não tem como uma pessoa ficar de babá o dia inteiro do lado de um adulto falando, não fala isso. Não faz isso. Não vai ali. Não põe isso diante dos seus olhos. Não trate assim essa pessoa. Gente, quantos estão entendendo? Incontinência é coisa de criança. A gente tem que amadurecer e a gente tem que aprender que o temor do Senhor tem que ser freio na nossa vida. Tem que ser freio na nossa boca. Tem que ser freio nos nossos olhos. Tem que ser freio. Porque se não for, a gente está se amando mais do que a gente ama a Deus. Essa é a verdade. Amantes de si mesmos são caluniadores e traidores. Agora, sabe o que essa palavra caluniador, da onde ela vem? Ou maldizente, eu não sei como que está aí na tua versão. Caluniador ou maldizente. Essa carta foi escrita em grego. Sabe qual é a palavra em grego? Diabolos. O que é diabolos? Isso mesmo que você traduziu. Está vendo como você conhece grego? Diabo. Uma pessoa que fala mal do outro na ausência dessa pessoa. Que reproduz e espalha, contaminando pessoas, aquilo que é mal. Que inventa mentiras. Cara, como as pessoas estão inventando mentiras sobre o próximo. Às vezes sobre pessoas que você nem conhece. Você ouve um negócio e você ouviu falar, fulano fez isso. Você nem conhece o cara, você nem sabe se é verdade. Você reproduz, ainda é uma mentira. E você está maldizendo, caluniando, denegrindo o teu próximo de graça. O que é isso? Diabolos. É tudo que o diabo quer que você faça. Quando eu vi isso, eu me assustei, cara. Porque isso está lá no caráter das mulheres dos diáconos, que elas não podem ser diabolos. E está aqui também de novo. Porque isso é um caráter diabólico. Porque a gente não pode maldizer ninguém. Se a gente tem alguma coisa para falar, que seja para a pessoa. E finalmente, Paulo termina falando que os amantes de si mesmos são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses amantes de si mesmos, eles são pessoas hedonistas. Essa palavra hedonismo significa busca desenfreada pelo prazer. É uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa para se satisfazer. Que só o que importa para ela é o seu prazer e a sua vontade, o cumprimento e o suprimento da sua necessidade. E é por causa de pessoas assim que falsos pregadores têm prosperado. Pregando um evangelho onde Jesus não é o centro é você, irmão. O que você quer para ser feliz? Quer os 5 passos da felicidade? Eu vou te dar. Não tem cruz. Um evangelho que não tem cruz. Um evangelho que não tem renúncia. Um evangelho que agora
foi inventada uma nova heresia, que se chama universalismo. Se você ouvir, você já vai identificar. Não existe inferno. Viu? Fica tranquilo. Tá bom? Não tem inferno. Ou melhor, alguns pregadores dizem, tem, mas vai ficar vazio, porque Jesus salvou toda a humanidade. Não só aqueles que neles creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém vai para o inferno. E muito bem embasados na palavra. Distorcendo muito bem a palavra. Tome muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado. Porque esse evangelho hedonista, de pessoas que amam mais o seu prazer, mas elas querem de alguma forma estar associadas ao evangelho, porque elas querem ter uma aparência de piedade. Então, você vai encontrar pessoas que você vai dizer, eu cansei, meu casamento é muito difícil, eu estou amando outra pessoa. E você vai encontrar lugares onde vão dizer, tudo bem, o amor é um sentimento santo. Traga a sua nova mulher, nós vamos te unir. E no dia do seu casamento você contrata aquele cantor sertanejo, né? Amar não é pecado, e se tiver errado, que se dane o mundo. Bota lá, na sua entrada, com a sua nova mulher, você põe a música. Ué, não está valendo tudo pro seu prazer? Então, vamos lá. Cara, eu vi eu e o pastor, a gente vê cada coisa que a gente fala, ainda bem que você está aqui para ver, porque senão você não ia acreditar. TV Senado. Acho que só eu e ele assistimos a TV Senado, ninguém mais no país. Tem alguém que assiste? Ô, glória! Vocês são filhos mesmo da gente. Estávamos assistindo há uma semana atrás a TV Senado, a sessão sobre um debate da legalização da maconha. Senador Cristóvão Buarque, homem distinto, bom, conduzindo a sessão com maior paciência, cara. De repente levanta um cara com uma bata, até aqui, verde. Tipo bata de batismo, mas verde. Com uma Bíblia na mão. Falei, meu Deus, o que esse cara vai falar? Deus criou as plantas. E disse que tudo que ele fez era muito bom. Então tem que legalizar, senador. Falei, Aí ele falou, em Apocalipse 22. Falei, o que esse cara vai falar? Aí o senador Cristóvão Buarque cortou o microfone dele e falou, filho, o seu tempo acabou. Eu fiquei curiosa, o que ele ia pegar de Apocalipse 22, cara? Eu não achei. O que ele podia distorcer ali para defender o legalize já? Mas olha que ponto, cara. Uma pessoa com uma Bíblia na mão. Deus criou as plantas. Gênesis 1, versículo. Meu Deus! Então, se a gente for distorcer a palavra, a gente vai encontrar justificativa para todos os nossos prazeres serem supridos. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tudo bem? E isso é uma característica de quem ama a si mesmo mais do que a Deus. Porque eu não quero renunciar, eu não quero deixar, eu não quero tomar minha cruz. Então eu vou dar um jeito de fazer uma gambiarra hermenêutica aqui. E eu vou achar alguma pessoa que vai concordar e que vai profetizar e que vai dizer que está tudo bem. Mas a Bíblia, ela é pura. E se você tiver um coração puro, você vai ler e vai entender exatamente o que Deus quer dizer para você. Amém? Agora, a característica que mais me chama a atenção dos amantes de si mesmos é o que ele fala no versículo 5. Que são pessoas que têm aparência de piedade, mas não têm o poder de Deus na sua vida. E tudo que a gente quer é não viver de aparência.
é viver de essência. E essência é o quê? O poder de Deus transformou minha vida, cara. Eu era uma desgraça e hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu ando com o Senhor. Hoje eu parei de mentir. Eu parei de fazer isso. Eu parei de manipular. Eu agora estou andando, servindo a Deus. Hoje eu estou respeitando as pessoas. Hoje eu estou amando aquele que me ofende. Isso é o poder de Deus. Não é fruto do nosso esforço, não, querido. Isso é o poder de Deus. Só quem foi transformado por Deus sabe que nunca, nunca no nosso esforço a gente ia conseguir, cara. O problema da aparência é que ela não dura muito tempo. A aparência, ela não se sustenta. Mas, se Paulo diz que tem aparência, quer dizer que são pessoas que conhecem a palavra. Que não são simplesmente as pessoas lá de fora, que nunca ouviram falar de Jesus, nem da Bíblia, nem de nada. Quer dizer que podem ser pessoas, sim, que têm uma conduta religiosa. Podem ser pessoas que ouvem a palavra, que dizem amém, que cantam, que ofertam. Podem ser pessoas assim. E pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por que que uma pessoa está sempre aprendendo e nunca chega ao pleno conhecimento? Ele responde no versículo 8. Porque resistem à verdade. E aí, quando a gente começa a resistir à verdade, o nosso entendimento fica corrompido e nós somos reprovados quanto à fé. Versículo 8. Quando uma pessoa ouve a verdade e resiste, não aceita, se acha mais inteligente que Deus, não vê problema em coisas que Deus vê problema, chama o mal de bem, chama o bem de mal. Por isso que Paulo fala, se você vê uma pessoa assim, que resiste à verdade, que não se afasta, cuidado. E por que que ele diz, são reprovados quanto à fé? Por quê? O que que é fé? Fé é algo que eu declaro crer. Eu tenho fé que Jesus Cristo é a única salvação. Eu tenho fé que o perdão tem que ser incondicional. Eu tenho fé que a aliança de um casamento é até a morte. Eu tenho fé em várias coisas. E um dia essa minha fé vai ser provada, porque situações, problemas, lutas, crises virão. E a nossa fé vai ser provada. Tudo bem? Só que quando uma pessoa tem só aparência de piedade e não tem o poder de Deus, quando vem a maré para provar a sua fé, ela é reprovada. Sistematicamente. Por isso Paulo diz, não irão avante, ou seja, é uma vida que não avança. Ela vai até um certo ponto, mas não avança. Então, eu estou dizendo tudo isso porque essa palavra é muito para nós. Porque nós estamos constantemente sendo provados e testados com relação à nossa fé e com relação ao nosso caráter. Todo o tempo. E quando a gente ainda tem traços de quem ama a si mesmo mais do que quer honrar a Deus, a gente é reprovado. E reprovado, e reprovado. E Deus só trabalha em quem cansou de ser reprovado. Quando você cansar, fala, Deus, eu desisto, eu não aguento mais. Eu vou falar para vocês, demorou, porque eu tentei viver do meu jeito muito tempo. Um dia eu falei, não aguento mais. Eu cansei de ser reprovada na mesma coisa. Eu quero avançar, porque eu via que em determinadas situações a minha vida não avançava. E isso é um sinal. Se você vê que em alguma área da tua vida você não está avançando, plim! Abre o teu olho. Por que que não está indo avante? Porque a gente tem que cansar de ser reprovado e falar, Deus, eu não quero mais amar a mim mesmo, não quero mais amar o meu método, o meu jeito não está funcionando. Eu quero ir avante. Eu quero te honrar mais do que eu tenho amado a minha vida, porque Deus só vai trabalhar em quem cansou. Cansei de ser reprovado na minha fé. Eu falo que creio no perdão, mas chega a hora de eu perdoar, não perdoo. Eu falo que creio na santidade, mas quando vem a luta eu caio em pecado. Eu falo que creio nisso, falo que creio na idoneidade, falo que creio na verdade, mas não aguentei mentir. Se você cansar e falar, Deus, um dia eu falo para vocês, um dia eu cansei. Eu falei, não dá mais. Eu quero avançar em todas as áreas da minha vida, não só em algumas.
Amém? Talvez tenha muitas áreas que você consiga honrar o Senhor, mas tem áreas que você continua amando a si mesmo mais. E isso te impede de avançar como um todo, porque muitas vezes um sintoma da gente ser amante de nós mesmos é que a gente fica justificando tudo. Tudo, para todo erro, para todo tropeço, todo pecado, tudo a gente tem justificativa. E Deus não aceita justificativa, Deus aceita coração quebrado de arrependimento. Então, quando a gente para de se justificar e fala, agora eu não me amo mais, agora mudou, eu não me aguento mais. Aí Deus entra e fala, agora sua vida vai avançar. Agora eu vou poder colocar o meu poder na tua vida. Porque o que é o poder de Deus? O poder de Deus é pegar uma pessoa que é amante de si mesma e transformar essa pessoa num Timóteo. Esse é o poder de Deus, mais nada. Amém? E quem que é esse Timóteo, pastora? Quem é esse que honra a Deus? O que a Bíblia fala? Lá em Filipenses 2, de 20 a 22, Paulo fala sobre Timóteo o seguinte. Quando ele está falando para a igreja de Filipenses, que ele ia mandar uma pessoa para cuidar deles. Ele fala, eu não tenho nenhuma outra pessoa por quem eu tenha igual sentimento que vá cuidar de vocês com sinceridade. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas vocês conhecem o caráter provado de Timóteo, porque como um filho ao pai, ele serviu comigo a favor do evangelho. Olha só, é o oposto. É o oposto de tudo que a gente falou. Ele diz, Timóteo é um homem confiável, ele tem um caráter provado, ele valoriza a paternidade. Eu não sinto que exista uma pessoa melhor para cuidar de vocês. Quando eu li isso aqui, eu falei, puxa, será que como Timóteo, porque você lê isso aqui, você fala, esse cara era alguém digno de confiança. Será que quando as pessoas pensam na gente, elas pensam assim? Da mesma maneira que Paulo pensava dele? Não tem pessoa melhor que ele, não tem pessoa melhor que ela. Essa pessoa ponta firme, tem palavra, é leal, não fala mal por trás. É uma pessoa fiel. Eu sei que eu posso contar com ela. Será que a gente tem construído esse nível de credibilidade na nossa vida, cara? Isso é tão importante. É tão importante a gente viver uma vida que faça as pessoas olharem para nós assim. Olhar e falar, aquela pessoa é confiável. Porque os amantes de si mesmos são traidores, é o oposto. São caluniadores, é o oposto. E Paulo fala ainda para os filipenses, vocês conhecem o caráter provado dele. Ao contrário, né, do que nós lemos, reprovados na fé. Essa palavrinha, caráter provado, é dokiné, em grego, que significa o seguinte, aprovação obtida por meio do teste. Ou seja, esse homem, ele passou por várias tentações, lutas, crises, e nessas horas ele manifestou um caráter que dizia o quê? Agora chegou a hora de viver aquilo que eu falo que eu creio. Amém? Então, quando a gente vive no dia mau aquilo que a nossa fé professada, que a gente fala, então o nosso caráter ele é provado, ele é dokiné. Nos dias maus é que nosso caráter é provado. Amém? E Paulo termina dizendo, Timóteo serviu comigo como um filho serve ao pai. Esse menino, ele entendia o conceito de paternidade, de andar junto, de escutar, de honrar quem tinha cuidado e discipulado a vida dele. E é tempo da gente entender a diferença de paternidade e paternalismo, porque as pessoas vêm para a igreja muitas vezes querendo um paternalismo. Uma pessoa que passa a mão na sua cabeça e que fale sempre que está tudo bem. Mas paternidade não é isso. Paternidade é amar sim, mas é também ensinar, é corrigir, é puxar de volta. E é por isso que muitos têm se tornado parasitas, porque o paternalismo ele gera parasitas. O que gera discípulo verdadeiro e maduro é paternidade.
E se você quer ser um discípulo verdadeiro, você vai ter que conhecer o que é isso, vivendo isso. Isso não é teoria, isso é prática. Amém? Queridos, não é fácil ser como Timóteo. Eu sei que a palavra se estendeu, mas a gente já vai concluir. Não é fácil. Por quê? Porque são tempos difíceis, são tempos de guerra. E nós temos que agir como soldados, porque em tempos de guerra, quem não entende que está no meio de uma batalha, morre. Paulo falou isso para Timóteo como pai espiritual. Sofre comigo como um bom soldado. Não se embarace com as coisas dessa vida. Assim como um atleta luta conforme as regras do seu esporte, você tem que lutar a boa peleja, não se esquecendo das regras do reino, dos princípios. Como um lavrador que vai cultivando, arando a terra e lançando semente, você tem que se lembrar que você vai colher. Que o que você está fazendo não é em vão no Senhor. Que para tudo vai haver colheita, vai haver recompensa. Porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, vai colher. Não é em vão. Amém? Glória a Deus. Verdadeiramente, para a gente ser um Timóteo, para a gente ser uma pessoa que honra a Deus, a gente tem que concentrar a nossa atenção naquele que nos chamou para essa guerra. A gente não pode se distrair. Por isso Paulo falou para ele, foge das paixões da mocidade, foge. Por quê? Porque tem muita coisa atraente, tem muita coisa sedutora. Foge, foge. E mantenha um coração puro, uma fé pura. Foge, se antecipe, não espere que as coisas saiam da sua frente, porque as coisas não vão sair da sua frente. Foge, Timóteo. Amém? Por que Paulo manda ele fugir? Por quê? Porque as coisas não vão fugir de você não, você que tem que fugir delas. Porque você é um soldado alistado para a guerra. Por isso, irmãos, por tudo isso que a gente leu aqui nessa noite, que a gente falou, eu entendo particularmente que antes de Deus fazer essa separação, que Ele diz que vai haver entre ovelhas e bodes, entre joio e trigo, separação entre pessoas e pessoas, né? Nós temos que nos antecipar separando dentro de nós o joio e o trigo. A imprudência da prudência. Aquilo que ainda é bode, para que a gente seja totalmente ovelha. Isso começa de nós. Antes que Deus venha separar pessoas, a gente tem que começar a separar o que está aqui e aqui. E se portar como aquele que quer ser um homem, uma mulher que honra a Deus verdadeiramente. Porque numericamente a gente é muito menor do que os amantes de si mesmos que estão dominando. Mas eu creio que aqueles que estão dispostos a pagar um preço para honrar a Deus, como Timóteo foi disposto, vai escolher se santificar ainda. Vai escolher fazer justiça ainda. Vai virar as costas para o pecado e vai parar de se sujar. Vai parar de fazer injustiça e vai cultivar aquilo que é precioso para Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Abaixa sua cabeça. Aleluia. Eu gostaria de orar primeiramente pelas pessoas que talvez estejam nos visitando nessa noite. Talvez tenha sido muita informação, mas se foi esse o dia que Deus escolheu para te trazer, e foi essa palavra que Deus quis que você ouvisse, e se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele quer fazer de você alguém que o honra, alguém que o conhece, alguém que não vive uma vida de aparência, mas alguém que tem uma essência transformada por Deus. Alguém que tem uma história para ser mudada a partir de hoje. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolhe.
Ele nos chama pelo nome. E hoje, Deus escolheu que você estivesse aqui. Ele te trouxe, Ele te envolveu com cordas humanas, com laços de amor. E te trouxe. Porque Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer te marcar. Por isso, onde quer que você esteja, se esse é o desejo do teu coração, ser uma nova pessoa, conhecer esse poder, não uma aparência de uma religião. Ninguém quer mudar você de religião, fique tranquilo. Nós queremos ver a tua vida transformada pelo poder de um Deus. Um Deus que não pode ser comparado a outros, um Deus que não há outro como Ele. O único Deus que salva, o único Deus que liberta, o único Deus que batiza com o Espírito Santo e que vai voltar. Se o desejo do teu coração é entregar sua vida para Ele, eu queria que no teu lugar você levantasse tua mão direita bem alto, porque eu quero fazer uma oração pela tua vida. Esse é um ato voluntário, ninguém pode fazer por você. Nem a pessoa que está do teu lado, nem a pessoa que pode estar orando por você. Isso é algo entre você e Deus. Se esse é o teu desejo, levante a tua mão direita, porque eu quero te ajudar a fazer uma oração para selar essa decisão que está queimando no teu coração nessa hora. Você que levantou sua mão, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, nas tuas mãos, porque eu quero conhecer o teu poder. Eu quero entregar a minha vida. Não só para que eu seja salvo, mas para que eu seja transformado. Não para que eu tenha uma nova aparência, mas para que eu tenha uma nova essência. Para que eu seja transformado de dentro para fora. E possa conhecer o teu poder, o teu amor e a tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser uma pessoa que te honra todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Fique com a mão levantada, eu quero orar por você. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher que nessa noite se dispõe a se submeter ao teu poder, Senhor. Porque é no teu poder que nós somos transformados, é no teu poder que nós somos mudados em novas criaturas. E eu rogo, Senhor, e clamo para que o Senhor marque essas vidas, selando com teu Santo Espírito nessa noite, para que nada as faça voltar atrás, mas que o teu poder possa transformá-las. E um dia, Senhor, elas possam contar a todos o que o Senhor tem feito em suas vidas e possam se tornar luz no meio das trevas e uma influência nesse mundo. Eu os abençoo para que não somente eles, mas as suas famílias sejam alcançadas por essa oração feita nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, se você está entregando hoje sua vida para Jesus, nós queremos muito poder te dar um abraço e dizer o quanto você é importante. Queremos anotar o teu nome para poder orar por você. Porque essa é uma decisão que é a decisão mais importante que você tomou na sua vida, e você vai se dar conta disso em breve. E nós não queremos que a tua fé que você declarou hoje se esfrie. Nós queremos poder orar para que um dia você possa trazer pessoas, para que um dia a tua família esteja com você, porque essa é uma caminhada que a gente precisa fazer de mãos dadas. Quero te pedir que você não vá embora sem dar o seu nome naquela luz vermelha. Aquelas pessoas estão ali só por causa da tua vida, só para poder te dizer isso, para anotar o teu nome e orar por você. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você é amado, você é amada. Você é parte da família de Cristo a partir de hoje. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto você se coloca diante do Senhor, porque, queridos, se há traços no nosso caráter, se há traços na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, que ainda, Senhor, nós temos amado
O Senhor Jesus falou tantas vezes: aquele que amar a sua própria vida irá perdê-la. Essa é a noite de você colocar aquilo que tem sido maior na tua vida do que o desejo de honrar a Deus aos pés do Cordeiro. Faça isso, faça isso. Nada te impeça nessa hora, em nome de Jesus. Em minha vida posso crer, toma-me, eis aqui, sei que há muito mais aqui dentro de mim, e não há o que fazer por teu grande amor, em todo minhas mãos, usa-me. Em minha vida posso crer, toma-me, eis aqui, sei que há muito mais aqui dentro, há muito mais dentro de você, e não há o que fazer por teu grande amor, então tome as mãos, usa-me. Esse é o meu desejo, esse é o meu prazer, esse é o meu desejo, usa-me, Senhor, usa-me. Esse é o meu desejo, esse é o meu prazer, usa-me, Senhor, oh, usa-me, usa-me. Quero ser verdadeiro, me esvaziar de mim. Quero ser alguém, meu orgulho deixar. Quero ser alguém um dia e tudo entregar ao meu rei, meu rei. Quero ser pleno, ter um propósito em mim. Quero ter virtude, minha mente purificar. Quero ser livre hoje e tudo entregar ao meu Deus. Entregue tudo, entregue tudo. Esse é o meu desejo, esse é o meu prazer, Senhor. Esse é o meu desejo, usa-me, Senhor, usa-me. Esse é o meu desejo, esse é o meu prazer, usa-me, Senhor, usa-me, Espírito Santo, vem, transforma-me, ser verdadeiro, esvaziar de mim e o meu coração queimar por ti. Minha vida é só para ti, tua vontade em mim.
mim. Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer. Usa-me, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor Jesus. Mexe nas estruturas de iniquidade que ainda, Senhor, sustentam esse amor por nós mesmos, Pai. Nós queremos te amar mais e amar menos a nossa vida. Nos leva à exaustão da reprovação. Que o Senhor possa nos deixar exaustos. Que a gente se canse de reprovar. Para que a nossa vida possa avançar. Para que a nossa vida possa andar, evoluir, crescer. Para que nós possamos chegar a ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Para que a nossa família possa chegar a ser o que o Senhor sonhou. Para que os nossos filhos possam chegar a ser quem o Senhor sonhou. Orianda lá canava, surianda nai. Orianda nama, surianda nama sai. E você crescer, quero diminuir. E você crescer, quero diminuir. E você crescer, quero diminuir. E você crescer, Senhor, eu quero diminuir. E você crescer, quero diminuir. E você crescer, 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 eu quero diminuir. E você crescer, eu quero diminuir. E você crescer em mim, Senhor, eu quero diminuir. E você crescer, eu quero diminuir. E você crescer, tira, tira, eu quero diminuir. Oh, e você crescer, quero diminuir. E você crescer. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Sabe, às vezes a nossa tendência é ficar desanimado quando a gente percebe alguns traços ruins. Mas não é para você desanimar. Porque quando Deus mostra que Ele quer tirar, quem acusa é o inimigo, não é Deus. Amém? Deus, Ele mostra para curar, para libertar, para sarar. E se Ele começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel, fiel, para completar essa obra, para fazer de você cada vez mais uma pessoa que honra Ele e cada vez menos uma pessoa amante de si mesma. Se esse é o desejo do teu coração, pode saber que aquele que colocou em você o desejo vai colocar também em você o efetuar. Porque a Bíblia diz isso. Aquele que põe em nós o querer é o mesmo que coloca a capacidade de efetuar. Ele é fiel para fazer isso. Isso é o poder de Deus. Tudo que você tem que fazer é se quebrantar. Que o poder de Deus invade a tua alma e vai te transformar. Você crê nisso? Levanta a mão do teu irmão e diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai para um final de semana de vitória em nome de Jesus. Para uma semana, melhor dizendo. Que o temor do Senhor esteja sobre a tua vida e o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Amém? Vai na paz. E os quadros do nosso irmão Tom Veiga estão ali para quem quiser olhar, tá? Na saída do lado esquerdo. Deus abençoe.